Tenho 8 graduações, 8 pós, falo 14 idiomas. E aí pessoal, boa noite, como que vocês estão? Então, a primeira pessoa que eu coloquei aí no vídeo é uma professora chamada Prof. El, acho que assim pronuncia, que ela tem várias graduações, sabe muitos idiomas. E o outro professor que eu coloquei é o professor Assad. E ele ensina muita coisa, ensina filosofia, química, biologia, matemática. E a professora, a primeira, ela ensina música, ela ensina idiomas. E assim, nada contra. Eu estimulo que as pessoas busquem conhecimento. Só que a questão aqui é que as pessoas, esses influenciadores, estão estimulando uma cultura de iniciar vários trilhos, vários caminhos de conhecimento. Pô, vou iniciar aqui alemão. Pô, vou iniciar aqui hebraico. Vou iniciar aqui francês. E não se aprofundar em nenhum dos dois, sabe? Nenhum dos três. Ou nenhum dos vários. Pode até se aprofundar em poucos. Mas assim, a questão é que a gente precisa também se aprofundar nos conhecimentos. Porque senão a gente vai só virar um monte de especialistas em nada. Cada um falar o que quiser, assim. Não que os professores falam isso, né? Mas a questão aqui é que, por exemplo, imagina, eu queria aprender aramaico, um exemplo aleatório, que é uma língua muito antiga e sem nenhuma finalidade, quase nenhuma finalidade nos dias de hoje. O que eu quero dizer é impossível saber de tudo. É impossível. Mesmo se você for a pessoa mais estimada do mundo, você nasce, acorda, vai estudar já, mesmo muito, muito cedo já, tipo, desde criança, assim. Os pais incentivam, te obrigam a estudar. Só que você não vai conseguir chegar no 100%, sabe? Nunca vai chegar. Existem muitos livros, existe muito conhecimento, muitas línguas, muitas fórmulas, muito tudo. A gente nunca vai conseguir alcançar o 100%. E outra coisa, que é até um estímulo, pra gente tentar não buscar informações soltas. Assim, vou saber idioma, mas eu não sei interpretar. Por exemplo, vou saber só as palavras soltas, vocabulário, sem saber comparar com as outras línguas. Não estou dizendo que a professora, o professor Assad, ou a professora El, não façam isso, de saber interpretar. Não é isso, eles sabem fazer. Só que, falando a gente, que é mais leigo assim, né? E quer aprender, a gente vai só sair indo para todo lado ao mesmo tempo e não vai chegar a lugar nenhum. E o mais importante que ter esse conhecimento solto é ter inteligência, que é a capacidade de resolver problemas. Então, pô, você compara idiomas, faz leituras mais fluidas, mais dinâmicas, faz conexões. Isso é muito, muito importante. Tanto que, uma dica assim, nunca participei dessa Olimpíada em específico, mas tem uma Olimpíada chamada Olimpíada de Linguística. Tem a versão brasileira, tem a versão internacional. E é muito interessante, dê uma olhada sobre, talvez pretendo participar em algum ano. E é muito interessante, porque eles dão uma frase, ou não sei, um exemplo que é aleatório, uma frase em coreano, que foi de um ano aí. Aí, se você não souber coreano, tem como resolver. Se você usar suas pistas, seus conhecimentos linguísticos, você consegue desvendar ali o que aquela palavra significa. Pelo contexto também, pelos sinais que tem na imagem. E eu acho isso muito interessante. Voltando para o exemplo da, da inteligência, dos idiomas, vamos pensar em Da Vinci, aquele artista muito inteligente. Ele sabia fazer muitas coisas, ele sabia fazer arte,
ele sabia matemática, ele era brabo, ele era brabo. Mas ele não é inteligente, porque ele sabia várias informações soltas. Ele sabia aplicar, sabia ligar os conhecimentos. E, além de tudo isso, ele tinha um raciocínio muito afiado. Ele é um raciocínio muito profundo. Então, vamos pensar. Um professor de hoje, ele pode saber muita coisa, muitas informações. Ele pode saber, muitos idiomas, pode saber muitas fórmulas, mas será, um exemplo só aleatório, que ele sabe deduzir as fórmulas, como chegar até elas? Então, o Da Vinci pode não saber todos os idiomas, mas ele sabe, se ele tivesse material, ele ia saber interpretar o material. Isso que é importante. Ele já tem a base, já, o fundamento. E até além disso ele tem, né? Tinha, no caso, já tá morto. Mas o que eu quero dizer aqui é que tá tudo bem não saber tudo. E até saudável que a gente não saiba. E isso não é motivo pra, sabe, ter vergonha de si mesmo, assim, tipo, eu não sei de tudo. Nossa, se alguém me perguntar aqui uma coisa muito aleatória, qual a velocidade da luz no vácuo? Tá, esse foi um exemplo bem aleatório, sei lá. Velocidade da luz no ar, qualquer coisa. Você não souber responder de primeira, assim, pesquise, cara. Vai lá pesquisar, normal. A pesquisa serve para isso. E também, outro exemplo que eu pensei aqui também, é que, por exemplo, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele é um filósofo, era um filósofo, lá do século XIX. Ele era um estudante na época de escola muito aplicado. Ele estava muito bem nas matérias. Ele estava em um colégio interno, assim. O colégio interno é um colégio mais rigoroso, assim. Tem uma disciplina quase militar. Aí, ele tinha uma inteligência muito alta em humanas, linguagens. Ele se tornou filólogo. O filólogo é quem interpreta textos muito antigos, textos clássicos. E mesmo assim, ele quase reprovou em matemática. Pra vocês verem aí. Eu posso colocar as fontes na descrição, mas é de uma bibliografia dele. Lá no colégio, se eu não me engano, foi quando ele era mais jovem. Mas isso não significa que ele seja burro. Não, ele sabe interpretar textos antigos. Ele sabe alemão. Sabe ler e interpretar grego. Latim. Sabe um pouquinho de hebraico. Então, assim, ele era muito brabo. Ele era fera em conhecimento. E em inteligência também. Que ele sabia interpretar. E criou vários livros, né? Ele escreveu vários livros com ideias originais dele, que foram muito revolucionárias para a época. Não estou concordando nem refutando ele. Estou falando só que ele era muito inteligente. E eu trouxe aqui um pensamento dele que fala exatamente sobre isso, do excesso de conhecimento, o excesso de informação, na verdade. Ele fala assim: o excesso de informação causa a indigestão do espírito. Se viajarmos muito por essa estrada, sufocaremos com nossa própria razão. Aí aqui tem um pensamento do comentador, né? O verdadeiro conhecimento deve ser útil para o projeto da ação humana. Então, o que eu quero dizer é que todo conhecimento deve ter um propósito, tem que ter uma intenção. Eu não vou sair aprendendo aramaico do nada, assim, só pra me achar mais inteligente, assim. Tipo, não. Tem que servir pra alguma coisa, conhecimento. Isso é uma discussão até filosófica também. Mas o fato é, querer saber de tudo faz mal pra gente. Isso é fato. Então, se a gente querer saber de tudo com a nossa razão, né? Com o nosso raciocínio, a gente vai sufocar, né? A gente vai se dar mal. Um outro ponto é uma frase de Alice no País das Maravilhas, que Alice, ela vai perguntar para um gato, que nesse universo dela, os gatos falam, né? É um universo de sonhos e tal. Aí ela pergunta: pra onde eu vou? Aí ela não tinha um propósito claro, né?
Aí o gato responde: já que você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Exatamente isso que a gente tá falando. Se a pessoa quiser aprender qualquer coisa, sair aprendendo aleatoriamente, ela não vai chegar a lugar nenhum. Qualquer caminho vai servir pra ela. E aí, pessoal, gostaria de dar pra finalizar aqui um depoimento meu, de leve, da, da minha história, né? Que quando eu tava no oitavo ano, eu gostava muito de estudar ciências, história, ciências naturais no caso, né? História, filosofia, matemática. Isso tava fazendo mal, sabe? Porque não tinha como chegar ao 100% nunca. Eu queria saber de tudo mesmo. Idiomas também. E é isso. Eu acho que meu conselho assim, né? Não que seja muito sábio, mas pra tentar dar tempo ao tempo. Bem filosófico, né? Bem poético. Mas é isso. Tentar deixar as coisas acontecerem nos estudos e focar no que você tem pra fazer em menor tempo. Por exemplo, no tempo mais perto da data. Por exemplo, se você tem um vestibular, foca no vai cair no vestibular, no Enem, ou em outro vestibular também, FUVEST, Unicamp, outro vestibular. Ou além disso, se você for fazer faculdade, foque na matéria da graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, não sei. Pode estudar mais, que é bom? Sim, é bom dar uma aprofundada também, ver coisas extras, mas não façam isso ao extremo, tudo certo? Só assim que vocês vão conseguir ficar mais tranquilos, assim, atingir a paz e evitar o sufocamento, né? Que Nietzsche falou. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo.